Bom dia a todos. Enquanto as crianças sobem, podemos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Daniel, capítulo 1. Já ouvimos duas leituras durante o louvor sobre o livro de Daniel. Ouvimos sobre a fornalha, a ameaça da fornalha de fogo ardente. E ouvimos sobre a ameaça também da cova dos leões. Então, vamos à leitura de Daniel 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho, e em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Até aí. Amém. Vamos orar.
Senhor, somos gratos pela tua palavra e somos gratos pelo teu Espírito que não só inspirou o escritor da Escritura, mas também nos dá iluminação para entendermos e nos dá poder para aplicarmos os princípios que dela aprendemos. E é isso que nós pedimos nesta manhã, assistência do teu Espírito Santo, para que esta palavra penetre no nosso ser interior e mude a nossa vida. Não queremos simplesmente mais conhecimento, mas queremos algo que transforme o nosso ser de dentro para fora e que traga glória ao nome do Senhor. Então ajuda-nos, ó Pai. Prende a nossa atenção, a nossa mente e toca o nosso coração. Pedimos o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu vou falar muito rapidamente algumas coisas sobre este primeiro capítulo e em seguida eu vou passar a palavra para o Tiago Aragão, que vai falar algo bastante pertinente relacionado a esse assunto e relacionado ao nosso momento atual que vivemos em Portugal. Bem, o livro de Daniel começa por narrar, aqui nesse primeiro capítulo, 4 jovens judeus, e entre muitos que foram levados para o exílio na Babilônia, e esse exílio foi provocado pelo rei Nabucodonosor, mas eles lá permaneceram fiéis a Deus. Então o livro, na verdade, relata eventos a partir da primeira invasão de Jerusalém por Nabucodonosor. Não foi só uma vez que ele esteve por lá. Mais ou menos em 605 a.C., e o livro vai até o 3º ano do rei Ciro, em 536 a.C. Então, é isso, o contexto do livro está vinculado à Babilônia durante o cativeiro de Judá, e teve duração esse cativeiro de 70 anos, já havia sido profetizado que isso ia acontecer por Jeremias. Então, Daniel era um adolescente quando foi levado para o cativeiro, tinha mais ou menos 15 anos de idade. E quando o livro acaba, lá no final, nas visões de Daniel, ele já era um octogenário, porque já passaram-se 70 anos, certo? Então, é mais ou menos assim que se dá. Então, Daniel e seus 3 amigos, que foram mencionados aqui, estavam, então, na Babilônia, numa cultura, numa sociedade politeísta, cheia de deuses. Então, os historiadores dizem que na Babilônia existiam mais de 700 deuses, e eram, em geral, personificações de várias forças da natureza. Então, os babilônios, por exemplo, adoravam a natureza, as 4 estações, as forças da própria natureza, a terra, o mar, o ar, a chuva, o vento, o trovão. E alguns tinham a forma de homem, e outros eram parte homens e parte animais. Então, era uma sociedade cheia de deuses. E nós, ultimamente, estamos a estudar os deuses da nossa época e da nossa cultura, certo? Temos falado sobre isso nos últimos domingos, uma série de pregações sobre os ídolos da cultura e que acabam a influenciar o nosso coração, muitas vezes imperceptivelmente. Somos, na verdade, atraídos a isso. E já falamos sobre o Deus dinheiro, ou Deus mamon, como ele toca o nosso coração e ele recebe o nosso amor, sobre o Deus Eros, a sexualidade dominante hoje na sociedade, a erotização da sociedade, como isso também nos afeta de várias maneiras, sobre a fé relegada à vida privada por causa da secularização ou do secularismo, e sobre aquela tirania do sucesso. Eu tenho que ir bem em tudo na vida, nós não aceitamos nenhum desconforto, nenhum problema, nada disso. Mas são deuses da nossa época, e há outros que ainda vamos falar nos domingos seguintes, mas também vivemos uma sociedade como a Babilônia, repleta de ídolos, repleta de deuses. Então vamos continuar a refletir hoje sobre as pressões que essa Babilônia, que essa sociedade coloca sobre a vida do cristão, sobre a nossa vida. Vamos perceber também, e já sabemos, mas vamos mais uma vez perceber, que o cristianismo é sempre
contracultural. Ele caminha contra aquilo que vem de fora. Os valores do mundo são sempre contrários a Deus e a sua palavra, a sua vontade, aos seus valores. E nesse contexto é que o Tiago daqui a pouco vai entrar para apresentar alguns aspectos relevantes para os cristãos hoje, as pressões que os cristãos recebem hoje num assunto específico que ele abordou, inclusive numa entrevista na TVI 24, e toda a pressão sofrida que nós, os cristãos, temos que lidar. Então, nesta parte, eu vou ser bem conciso, vou ser muito rápido, não vou entrar em detalhes para não tirar o tempo do Tiago. Mas vamos falar, então, sobre algumas pressões sobre a nossa vida que esta Babilônia, ou seja, essa sociedade, esse sistema corrompido à nossa volta, exerce sobre nós. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse capítulo 1, a primeira pressão que a Babilônia exerce sobre nós são as dúvidas ou confusão sobre a nossa identidade. Trocaram os nomes desses 4 jovens. Daniel, que significa Deus é meu juiz, passou a ser Beltesazar, ou seja, o Deus Bel protege a sua vida. E esse Deus Bel era o Deus da terra e do vento naquela sociedade. Então, tentaram, adaptaram o nome para as divindades daquela região, da Babilônia. Ananias significa o Senhor tem sido gracioso, ele passou a ser Sadraque, que provavelmente significa mandamento a Aku. Aku também era um deus local. Misael, que significa quem é como Deus, passou a ser Mesaque, que também tem um novo significado agora, relacionado a um deus da Babilônia, que é quem é como Aku, que é o deus da lua, esqueci de falar. E Azarias, que é o Senhor tem ajudado, o significado inicial, e na Babilônia agora recebe o nome de Abdenego, que provavelmente significa servo de Nabu, que era um deus local. Então, a primeira pressão que nós vemos aqui da Babilônia é criar confusão, dúvida sobre a identidade. E a cultura pressiona-nos no sentido de assumirmos uma identidade não baseada em Cristo, mas fundamentada nos ídolos da cultura e que acabam a atingir o nosso coração. Então, por exemplo, Mamon vai definir-nos como pobre ou rico, ou classe média, tanto faz, ou magnata, né? E Eros vai nos definir como sexy, atraente, ou então feioso, coisas desse tipo. Um bem-sucedido, ou um fracassado, certo? O Deus do sucesso vai nos definir assim. O secularismo vai nos forçar a sermos tolerantes ou fanáticos, enfim, e assim por diante. A cultura vai atingir a nossa identidade e vamos até mesmo ficar confusos e até esquecer que somos filhos ou filhas de Deus, salvos pela graça manifestada através de Cristo. Na verdade, nós, sem percebermos, essa cultura, essa identidade imposta pela cultura afeta mais a nossa vida, pode afetar mais a nossa vida do que a nossa identidade real em Cristo Jesus. Então, essa é a primeira coisa que essa Babilônia faz, dúvidas ou confusão sobre a nossa identidade. Mas a Babilônia também nos pressiona para a conformidade, para sermos como a cultura como a cultura quer que a gente seja. Então, a Babilônia quer moldar a nossa mente, a nossa forma de ser e de estar na vida. Isso não há dúvida. E há uma doutrinação. Bom, e as crianças estão a ser doutrinadas nas escolas, etc. Mas a doutrinação é muito mais ampla e usa todos os meios e às vezes nós nem nos damos conta de que isso está a acontecer. E aqui está claro no texto que Aspenaz, que era o chefe dos oficiais, devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária
de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Provavelmente eram comidas consideradas impuras para os judeus, ou então eram comidas sacrificadas aos ídolos, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Pediu permissão. Então, a cultura dominante, de certa forma, exige que nós, aos poucos, vamos absorvendo seus valores e costumes. O objetivo é que tudo passe a ser considerado normal. A fé ser privada, ficar só dentro da nossa casa ou do nosso quarto, passa a ser normal. O consumismo é normal. Os desvios sexuais e toda essa sexualidade que nós falamos no domingo passado passa a ser normal. Casamento entre pessoas do mesmo sexo passa a ser normal. Pedofilia passa a ser normal. As questões sobre identidade de gênero passam a ser normais. As coisas... essa é a pressão da cultura. Vai doutrinando e fazendo a nossa cabeça para haver uma conformidade. E é triste ver que parte dos evangélicos, especialmente os mais novos na fé, ou então os mais jovens, já estão sendo levados nessa onda de conformismo com o sistema mundo, com os deuses da nossa época. E é aí que temos de ser como Daniel, que rejeitou ser contaminado ou influenciado. E Paulo também ensinou, né? Lá em Romanos, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está muito claro a dizer, não se conformem com esses padrões. Cuidado com... isso, a cultura nos leva, nos pressiona a uma conformidade. Mas ele falou, olha, renovem a mente, pensem um pouco e coloquem a palavra de Deus aqui e vivam de acordo com ela. E isso é assim que experimentamos a vontade de Deus. Então, o cristianismo é de facto contracultural. E Daniel expressou essa resistência, mas não com guerra, não com grosseria, ele foi com gentileza, com diálogo, respeito, ele pediu permissão, sugeriu, fez uma proposta lá de como é que ele iria se adaptar ou não se contaminar, mas sem dúvida, mas com a verdade. Ele foi gentil, mas não abriu mão da verdade de Deus. E isso pode ser visto em todo o livro de Daniel. Bom, sendo um pouco rápido, a Babilônia vai colocar dúvidas sobre a nossa identidade, vai querer nos conformar ao sistema, aos deuses desta época, né? E vai querer nos levar a uma devoção a esses deuses. E até com exigências e imposições legais. E não é nada novo isso, né? Então, uma das leituras que a Raquel fez foi que o rei assinou lá um decreto, um édito, uma escritura, de que quem não se prostrasse diante da imagem de ouro de 27 metros de altura que ele havia feito, que ia ser lançado na fornalha em chamas, na fornalha de fogo ardente. Então, nós começamos a ver isso, a cultura a nos querer chamar, impor, exigir que a gente se dobre aos deuses da nossa época. E às vezes nem percebemos e estamos a nos dobrar a Mamon, a nos dobrar a Eros, ao secularismo e a tantas outras coisas que ainda nem tivemos tempo de ver ainda. Há imposições legais que estão a mexer com muitos valores. Eu não vou entrar nisso porque é o Tiago que vai falar disso. Então esta é uma realidade presente hoje. É uma realidade muito presente. E nós vemos também, neste livro de Daniel, que a Babilônia mostra a sua intolerância, faz ameaças, como essa da fornalha, e do outro texto que foi lido, de se quem fosse apanhado a orar para outro Deus e não para o rei,
seria jogado na cova dos leões. Nós conhecemos os episódios, eu não vou entrar nem no episódio da fornalha, nem da cova dos leões, mas só para ver que a Babilônia faz esse tipo de pressão de intolerância, apesar de se falar muito de tolerância, a intolerância tem aumentado, ameaças e até violência. Então, legalmente, a lei prevê punições para quem não se dobrar aos novos ídolos e seus valores. Ou seja, sempre foi assim. Há uma pressão hoje, já há ameaça de prisão para se resistirmos a alguns valores novos, a perseguição aos cristãos em vários lugares do mundo, a quantidade de mortos, de cristãos mortos hoje é a maior de sempre, e ainda não chegou aqui esse tipo de perseguição, mas parece que as coisas caminham rapidamente para isso, e ao ouvirmos o Tiago, nós vamos ver como essa pressão aumenta legalmente e de todas as maneiras. Bom, apesar desta pressão da Babilônia, para que a gente se curve aos ídolos da época, aos deuses da época, e às vezes não percebemos, nós vemos ainda que a sociedade é sedenta. Ela está com sede. E nós cristãos é que, de facto, e não sendo nada nem um pouco prepotentes do que eu vou falar agora, nós temos as respostas que a Bíblia nos dá, que Deus nos dá através da sua palavra, para os anseios mais profundos da alma humana. O texto que nós lemos aqui, o primeiro capítulo, o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. O que o rei precisava saber, todos os magos e encantadores nunca conseguiram decifrar, mas Daniel, sim, ele conseguiu dar respostas ao rei de assuntos de grande profundidade espiritual. E em uma certa altura, numa interpretação do sonho, o rei caiu prostrado diante de Daniel, estou a ler, prestou-lhe honra e ordenou que fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Daniel capítulo 2 tem isso. Então, mais ou menos em 603 a.C., Daniel, com aproximadamente 20 anos de idade, foi declarado governador da província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios. Ele era, portanto, conselheiro mor de Nabucodonosor. Durante 70 anos, Daniel serviu a 6 governadores babilônicos e a 2 persas. No governo de 3 deles, de Nabucodonosor, de Belsazar e de Dário I, ele foi elevado a primeiro-ministro. Então, ele resistiu à pressão, com gentileza, mas com a verdade, e ele tinha as respostas para os anseios mais profundos da alma do rei e daquela população que estava dominada pelos deuses da época. E essa deve ser a nossa atitude também, de resistência pacífica, mas, sem dúvida, uma resistência que mostra, que aponta a verdade, e Cristo é a verdade que as pessoas precisam. Então, leiam os 6 primeiros capítulos do livro em casa e reflitam um pouco mais sobre a Babilônia daquela época e a Babilônia que nós vivemos hoje. E vamos continuar, então, com o Tiago a nos falar um pouco, alguns aspectos da nossa Babilônia. Obrigado, Tiago. Obrigado, Rodolfo. Foi uma excelente abordagem bíblica a este assunto.
antes de entrarmos propriamente num dos aspectos da nossa civilização atual que está em jogo, eu gostava só de, e a minha intervenção é mais em termos de testemunho pessoal do que propriamente pregação, então eu vou falar de alguns textos, mas sem dizer as passagens, mas que eu creio que são extremamente relevantes, no fundo, para responder à questão, então, e se vivemos na Babilónia, como é que nós devemos de agir? E cada um terá certamente as suas lutas, quer seja na questão profissional, quer seja na questão familiar, na educação dos filhos, ou quaisquer outras situações que se possa viver, cada um tem as suas, certamente. E de facto, quando um filho de Deus está no mundo, deve ter em atenção vários aspectos que eu vou referir e que no fundo são aqueles que eu tento aplicar na minha vida. E já eu lido constantemente com muitas situações de tensão e de luta, tanto em termos profissionais como advogado, como na experiência também como deputado municipal que tive, como em todas as situações que eu me meto, porque normalmente meto-me sempre na boca do lobo, precisamente às vezes para marcar a diferença e acabo por ter alguma compreensão nestes aspectos. E então o que é que isto implica? De facto, nós precisamos ter a consciência da nossa identidade, como já foi dito. Não é? E a nossa identidade em Deus é muito clara. Nós somos criaturas criadas à sua imagem e semelhança, não há dúvida, não é? Então nós temos em nós já grande parte daquilo que Deus é e da forma como Ele nos fez e daquilo que Ele nos ama. Portanto, se nós temos essa compreensão, a nossa visão da vida ganha logo uma outra dimensão. Ganha uma dimensão que nós não somos simplesmente um ser biológico, mas um ser espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus, digno de honra, cujo nosso corpo tem que ser protegido e honrado, e as nossas atitudes vão demonstrar, ou melhor, vão honrar o nome de Deus ou vão desonrar o nome de Deus. Não é? Como qualquer utensílio, como qualquer artesão cria, se aquele utensílio funciona para o propósito que ele existe, o artesão fica bem visto, porque o utensílio foi bem feito. Não é? Seja uma colher de pau ou seja um carro. Não é? Se está bem feito, quem o criou fica honrado. Se não está a cumprir os objetivos para os quais foi feito, quem o criou fica desonrado, não é? E nós, quando temos esta perspectiva de estarmos criados à imagem e semelhança de Deus, temos esta perspectiva que altera muito da dimensão humana, ou seja, nós não somos de nós próprios, nós somos para cumprir os propósitos daquele que nos criou. Então, isto é aqui que entra a dimensão do amar a Deus acima de todas as coisas, com o nosso entendimento, com a nossa forma de ser, com a nossa espiritualidade e com as nossas ações práticas. Por outro lado, nós somos criados para, não é? Portanto, com um propósito de cumprir os objetivos de Deus. E aí entra o amar ao outro, ao próximo, como a nós mesmos, ou como Jesus nos amou, portanto, sacrificialmente até ao fim, e amar ao nosso inimigo, inclusive. E nós somos chamados ainda para levar o Evangelho de Jesus Cristo até todo o tribo, povo e nação. Estes são os propósitos que nós já temos vindo a falar, não é? Em termos da existência do ser humano geral. Depois cada um pode ter os seus objetivos também que Deus tem, pessoais e individuais para a sua vida. Agora, quando nós temos esta perspectiva de identidade em Deus, na sua natureza e para o seu propósito, e nós conseguimos ter a compreensão que em termos físicos, biológicos, somos criados, homem e mulher os criou, e os criou para os seus propósitos. Como constituindo uma só carne para seguir os seus propósitos. Nós saímos do nosso interesse pessoal, que está subjugado aos vários deuses que nos guiam, não é? O nosso interesse pessoal pode estar subjugado às riquezas, pode estar subjugado à sexualidade, pode estar subjugado à nossa própria honra e glória individual, ou qualquer outro dos deuses que nós estamos aqui a estudar. E, de facto, quando nós temos esta dimensão que não somos nós próprios, mas de Deus, tudo o resto ganha uma outra dimensão. E é neste capítulo, e tendo consciência deste aspecto, que, no fundo, nós estamos no mundo para iluminar o mundo. O nosso papel não é acusar o mundo. Quem é o acusador na Bíblia? É o diabo. O diabo está para acusar. Porquê? Porque como nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos a compreensão, muitas vezes, do que é que está errado e o que é que está certo. Mas nós tentamos nos justificar a nós próprios e às nossas ações para conseguirmos viver com a nossa consciência e com aquele alerta
que nos é dado por termos participantes na sua própria natureza. Então nós não precisamos de acusar ninguém, seja em que matérias for ou áreas, do seu comportamento, porque ele é acusado, a si próprio se acusa. Então qual é que é o nosso papel? É iluminar, ou seja, é indicar o caminho diferente, o caminho que a Bíblia ensina e o caminho que Deus quer que nós caminhemos. Porque quando nós estamos a caminhar segundo os princípios e valores de Deus, nós estamos a ir ao encontro do propósito da nossa própria existência. Quando nós não estamos a seguir o caminho dos princípios e dos valores de Deus, nós estamos a ir ao encontro daquilo que os deuses que nos enganam nos levam a crer que aquilo é que é essencial para a nossa vida, não é? E chegamos ao fim e vemos que fomos enganados porque o propósito que nos foi prometido pelo Deus Mamon, por exemplo, pode nos dar as riquezas, mas não nos dá a felicidade do cumprimento do nosso propósito de vida. E é neste contexto que nós entramos então no tema que é uma das batalhas e nas quais acabei por calhar nesta batalha assim um bocado por acaso, mas que tem a ver com a ideologia de género. Muito se tem falado sobre ideologia de género, não sei se alguém aqui ainda não ouviu falar nesta expressão, ideologia de género. Quem nunca ouviu? Ideologia de género. Todos ouviram? Ok. Então, o que é que sucede? De facto, a ideologia de género é precisamente uma cosmovisão da vida que muda um pouco a cosmovisão existente nas sociedades ocidentais e, no fundo, em praticamente todo o universo, em toda a humanidade, criando a confusão precisamente na identidade, tal como aconteceu a Daniel, que muda o nome, quando se quer implementar uma nova ideologia, uma nova cosmovisão da vida, da existência, muda-se os conceitos, muda-se a forma de como se chama as coisas para se conseguir estabelecer essa nova ordem, essa nova forma de ver a realidade. E a ideologia de género veio fazer precisamente isto. Houve uma série de teóricos na área da sociologia, da antropologia, que começaram a tentar analisar a pessoa humana, tentando ver fora da caixa, não é? De um outro prisma. Então o que é que sucedeu? Começaram a surgir documentos, livros, em que já não identificam o ser humano como necessariamente homem ou mulher, mas que aquilo que é ser homem e aquilo que é ser mulher depende da educação que lhe é dada e da pressão que a sociedade faz para condicionar os seus comportamentos. Pronto, isto é a ideologia de género pura e simples. Portanto, neste contexto e com este conceito, o ser humano vai-se definindo ou vai-se descobrindo o que é que ele é. E isto, rapidamente, os teóricos começaram logo a perceber que não se fecha só entre se eu sou homem ou se eu sou mulher. Há uma panóplia de segmentos intermédios que fazem com que haja uma série de hipóteses de escolha que já foram qualificados em mais de 60 tipos de género possíveis pelos ideólogos de género, que fazem com que se possa ser quase qualquer coisa. Portanto, tentando fugir ao que eles chamam do binário, do género binário, que é homem e mulher. Então não é binário, é uma panóplia de cores, não é? De possibilidades. Ora, neste tema em particular, e para não confundir, nós não estamos a falar propriamente da homossexualidade. Não é essa a questão. Porque dentro destes ideólogos, inclusive, pode haver uma mulher que se sente homem. Portanto, a mulher, isto é sempre confuso, não é? Quando a gente pensa nas coisas. Mas uma mulher que se sente homem e que gosta de homens. Portanto, é mulher de origem e gosta de homens. Mas sente-se homem. Estão a perceber a lógica? Portanto, não tem a ver com a homossexualidade. Tem a ver com a percepção da identidade de género, como eles chamam. Agora, o que é que sucede? Porquê é que isto tem estado agora a levantar tanta polémica e tanta discussão? É que em Portugal tem estado relativamente imune a estas teorias. Há alguns anos esteve mais ou menos imune, enquanto na Suécia, no Canadá, na Inglaterra, no Brasil e em alguns outros países estava já a fervilhar e a dominar as sociedades e nós cá praticamente não nos apercebíamos quase do que é que se passava. A partir do momento que isto começou a contaminar de uma forma muito abrangente o Brasil, a ser implementado nas escolas, a ser implementado na sociedade, a ser implementado nas leis, os portugueses com grande afinidade com o Brasil começaram a perceber que realmente começava a haver ali alguma coisa estranha em termos de identidade de género, em especial na campanha eleitoral em que isso começou a ser falado.
Mas, independentemente do que se passava no Brasil, a verdade é que isto já estava a ser implementado em Portugal sem ninguém se aperceber e sem discussão pública. Inclusive nos manuais da educação, do Ministério da Educação, já há mais de 3 anos que isto já começou a penetrar e a serem dadas formações aos professores e tudo isso, para que esta nova perspectiva acerca da vida com base na identidade de género começasse a ser implementada nas escolas. Nós vemos já documentos até de organizações LGBT, mais porque as letras já não cabem para se conseguir pronunciar em tantas letras que acrescentaram à sigla LGBT, então eles já usam LGBTI+, mais que é tudo o resto das letras de possibilidades que existem da natureza humana. E então, tendo em conta isto, já organizações dessas já apresentam nos seus sites a dizer que já deram mais de 300 formações nas escolas nos últimos 3 anos. Portanto, essas próprias organizações vão às escolas de crianças, desde o pré-escolar, em todos os graus de ensino, para ministrar o que é género. E o que é género? Eles vão classificar destas várias vertentes e colocar na disponibilidade dos alunos, em todas as idades, eles próprios optarem. Portanto, é uma opção de descoberta individual da criança que não deve ser limitada pela educação e que eles próprios vão se identificar em alguma das categorias de género que apresentam nas escolas. Até tem um bonequinho que aparece naquelas bolachas de gengibre, em que é o início, precisamente para as crianças perceberem as várias categorias de género possíveis e de identificação sexual que elas poderão ter. Portanto, isto já está há cerca de 3, 4 anos a ser implementado. No entanto, o ano passado, em 2018, surgiu uma lei que veio, no fundo, dar uma maior ênfase neste assunto, que foi a lei de autodeterminação da identidade de género. Se até aqui, até agosto de 2018, havia já uma lei que previa que havia pessoas que podiam mudar de sexo, mas cujo objetivo, ou melhor, cujo objeto era objetivo, era isso que eu queria dizer, não era subjetivo, ou seja, tinha que haver critérios médicos, clínicos, de diagnósticos, que fundamentavam que aquela pessoa, tendo em conta a sua realidade, era importante para a sua saúde o fazer operações ou transitar de um sexo para o outro. E havia diagnósticos médicos que iam nesse sentido. A partir desta lei deixou de haver. Ou seja, o que é que significa? A identidade passa a ser, como diz logo no início, autodeterminada. Portanto, qualquer pessoa em qualquer idade que se identifique com o outro género binário ou com qualquer um dos géneros do segmento de possibilidades que eles agora colocam, tem que ser respeitado nessa sua autodeterminação. Claro que, no caso dos menores, tem que haver o consentimento dos pais. Os pais têm que determinar que realmente ele deve ser identificado com o outro género ou com qualquer dos géneros existentes. E se houver estes 2 requisitos, portanto, a identificação individual e a corroboração dos eu nem queria dizer pais, porque hoje em dia também sabemos, não é? Do responsável legal pelo menor, toda a gente tem que respeitar. Portanto, isto significa o quê? Significa que se uma menina disser que é o João e o pai corroborar, de acordo com o que está agora estabelecido na lei, os professores não o podem chamar mais pelo nome original, só podem chamar pelo nome que ela se designa. Os professores não podem designar de outra maneira, os documentos oficiais não podem designar de outra maneira, independentemente da idade, e na escola têm que criar condições para que a nova identidade da pessoa seja respeitada. Portanto, a menina que diz que é menino até passa a ir às casas de banho dos meninos, aos balneários, os critérios desportivos na escola também, ou atividades que sejam para meninos, ela tem que ser enquadrada dentro das atividades de menino. E mesmo vice-versa, e fica por esclarecer a panóplia dos outros segmentos, não é? Porque se entre menino e menina ainda pode haver aqui algum enquadramento, se classificar num sem género, como existe, ou intergénero, ou uma série de outras panóplias de nomes que existem, então aí não há enquadramento possível, mas as escolas estão comprometidas a ter que respeitar e fazer cumprir isso. Ora, isto foi uma alteração legal, mas que implica uma alteração civilizacional, porque a identidade que até aqui era prevista com critérios objetivos, portanto, se a pessoa nascia num lugar, naturalidade, idade, consoante o dia, o nome que lhe era atribuído, o género que era identificado
clinicamente qual era o género da pessoa, deixou de ser objetivo para ser autodeterminado. Portanto, a pessoa é que escolhe a sua própria identidade. Ora, isto abre uma caixa de Pandora que não sabemos onde é que vai parar, não é? Porque se uma pessoa, por exemplo, não se identificar como caucasiano, não é? E achar, não, eu nasci caucasiano, mas eu sou africano. E então tem que ser respeitado também, porque se é autodeterminável a característica pessoal, que ninguém pode classificá-la em termos objetivos, mas eu é que a escolho, não é? Eu posso mudar a minha proveniência, posso mudar a minha identidade, posso mudar a minha idade, não me sinto bem como jovem, já queria ser idoso, ou idoso jovem, portanto autodetermina-se cada um conforme entende e lhe apetecem critérios objetivos. Isto tem algumas outras situações de grande gravidade, que significa que aqueles jovens que eventualmente podiam estar, ou adultos, a passar por dificuldades sérias de indefinição, problemáticas, que precisam de ajuda, precisam de acompanhamento, precisam de ser bem encaminhadas para conseguirem resolver esse conflito interno que têm, deixou de ser necessário haver qualquer avaliação médica. Ou seja, eles deixam de ter acompanhamento médico por lei. Inclusive, portanto, qualquer adulto que vá ao registro civil para a semana, chega lá e muda o género. É só chegar lá e declarar perante o conservador, neste momento, perante a lei. Não é preciso nenhum atestado médico, nada. E até pode manter a sua fisionomia de acordo com o sexo que tem, real. Mas no registro passa a ter um outro. Ou seja, pode haver um homem, completamente homem, que nós identificamos como homem, mas aparece-nos com o cartão de cidadão a dizer que é Maria e que é mulher. E nenhuma autoridade, nem nenhum contexto podem lhe negar o acesso a espaços ou realidades de mulher. Porque ele já está identificado como mulher, ninguém pode negar a entrada nos balneários femininos. E é um homem. É um homem. Não mudou nada. Mas entra porque, não pode entrar aqui, você é homem. Não, está aqui, sou mulher. Portanto, ninguém o pode negar. É esta a realidade que nós estamos a viver agora e está tudo calado, ninguém se apercebe nada. Porquê? Porque toda a gente identificou esta lei. Bom, isto é uma lei para resolver a situação das pessoas que estão com aquelas dificuldades, para não serem reprimidas, para não haver bullying e isso tudo. E é assim que a sociedade tem visto isto. E até aí de não haver bullying, com certeza que estamos todos de acordo. O problema é que não resolve o problema do bullying, porque, não é? Um rapaz que chega lá à escola e diz agora sou menina e tudo isso, não o vai limitar o bullying. Pelo contrário, se calhar ainda vai agravá-lo mais. E fica toda uma sociedade, dos outros todos que não têm nada a ver com isto, sujeitos a ter que gerir a situação dos balneários, de todas essas realidades. Portanto, todos os outros jovens ficam sujeitos a situações que podem ser bastante melindrosas. Outra realidade desta nova lei que realmente reveste alguma gravidade é a questão sancionatória. Porque se é verdade que qualquer situação de discriminação em razão da sexualidade ou do que fosse tem já cabimento legal na lei, não é? Portanto, se há uma ofensa ao outro, existe injúrias, difamação, agressões, tudo isso já está no Código Penal. Mas esta lei vem aqui colocar um novo regime que aplica sanções a quem desrespeitar quem se autodeterminou de outro género. Portanto, por exemplo, basta um professor chamar à aluna o nome de origem em vez do nome autodeterminado para ser considerado que está a ofender. Compreendem? E isto geral para toda a sociedade. Qualquer pessoa que vai identificar a pessoa como ela realmente é de origem e não quiser concordar ou não aceitar que ela agora é aquilo que se autodetermina, pode estar sujeito a sanções legais aqui, nomeadamente indemnizações ou outro tipo de realidades. E, curiosamente, na lei prevê uma coisa que não prevê na lei geral, que é por ação ou por omissão. Ou seja, basta não se fazer alguma coisa que era entendível que deveria ser feito de acordo com aquele género, já se está enquadrado aqui ou pode ser sujeito a uma responsabilidade civil. Estão a ver? Portanto, o que é que sucede? De facto, como cristãos, nós perante esta realidade, por um lado, somos corresponsáveis, porque no mandato cultural nós somos responsáveis também pela gestão do mundo ao nosso redor e nós fazemos parte do mundo. Como Jesus disse, não é? Não quero que os tires do mundo, mas livra-os do mal. Não é? Então nós estamos no mundo e tudo aquilo que acontece aqui é a nossa corresponsabilidade. Então nós não nos podemos omitir
de iluminar com os valores, com os princípios cristãos, dentro daquele timbre do amor, do respeito e do apoiar as pessoas que possam estar em dificuldade. Não temos que estar a acusar ninguém que possa estar a passar por dificuldades dessas indefinições. Devemos colaborar para arranjar os mecanismos mais saudáveis, mais adequados, mais certos para ajudar aquelas pessoas, mas esta lei não é essa. Não é a forma de ajudar essas pessoas. É a forma de os enganar, iludindo-os que vão mudar de sexo quando eles simplesmente vão fazer algumas mudanças de aparência, se fizerem cirurgias, ou vão mudar um cartão de identificação. Mas os cromossomas XX femininos ou XY não vão mudar. E o que é que são os cromossomas? É precisamente a matéria genética que está em cada célula do ser humano, não é só nos órgãos genitais, e que define o funcionamento masculino ou o funcionamento feminino, que vai muito para além da sexualidade. Ou seja, ao dizer, olha, tu agora tomas estas hormonas, fazes esta operação e mudas o cartão de cidadão e agora és o outro género, ou algum dos outros géneros, está-se a enganar a pessoa. Porque não vai resolver os seus problemas de conflito interno, porque se antes estava convencido que era uma coisa e estava num corpo de outra, quando muda, continua, primeiro tem que tomar hormonas a vida toda, portanto basta interromper, e são caríssimas, a sustentar um mercado farmacêutico com uma dimensão enorme e o mercado das cirurgias particulares e tudo. Portanto, há muitos interesses também em motivar estas pessoas a caminhar este trilho de se manterem a consumir hormonas a vida toda e de fazer cirurgias. E por outro, não vai resolver o problema do conflito interno, porque sentiam-se um na pele do outro, passam a sentir o outro na pele de um, porque nunca deixam de ser aquilo que eram e não deixam de viver esta conflitualidade interna e não deixam de ter que ter medicação e não deixam de estar a insistir e fazer mais cirurgias e a sustentar todo o mercado à sua volta. Portanto, em vez de tentar ajudar a pessoa naquele problema interno dela, que é psicológico, vai-se muitas vezes amputar membros saudáveis do corpo, não é? Para conformar o corpo ao psicológico, em vez de tentar ajudar a pessoa no psicológico a aceitar-se como ela é e ao seu corpo. Isto é independentemente da questão do comportamento, que muitas vezes isto causa confusão. Porque uma coisa é ser mulher e uma menina gostar de jogar à bola. Não tem mal nenhum. Há uma série de comportamentos que realmente, se calhar, tradicionalmente eram demasiado estanques e que a sociedade vai evoluindo. Nada contra isso, tudo bem, então. Hoje em dia os seres humanos, as meninas jogam futebol e os meninos saltam ao elástico. Eu saltava ao elástico quando era criança, gostava de brincar, os meninos às vezes eram um bocado parvos e eu ia brincar com as meninas. Qual é que é o problema? Não há problema nenhum nessas coisas, mas eles usam esse tipo de situações, não é? Para dizer, então, por causa disto, então agora vamos implementar todas este tipo de medidas. Portanto, nós temos que ser muito sábios nesta gestão e temos que nos mobilizar. Como é que nós nos podemos mobilizar? Primeiro é informando-nos melhor, principalmente para quem tem filhos, porque é aquela incidência que realmente é mais grave, porque uma outra característica desta lei é que não ficaram por alterar a lei, com estas implicações, ainda exigem, e colocaram no artigo 12, que estes princípios, esta ordem nova de valores, tem que ser ensinada aos professores, aos educadores, com formações específicas, e aos alunos, em todos os graus de ensino, portanto, desde o pré-escolar ao universitário, e em todas as disciplinas. Portanto, nem que a gente tirasse da disciplina de cidadania e igualdade de género, que é a disciplina que mais vai incidir nestas matérias, também no meio físico e social já vai entrar no português nos textos, já vai entrar na matemática nos exercícios, já vão começar a pôr X meninas, X inter, X não sei quê, X rapazes, e tudo isto vai começar a entrar em todas as disciplinas de uma forma transversal. Portanto, este artigo 12 está a ser alvo agora da declaração de inconstitucionalidade. Houve 86 deputados da Assembleia da República que se aperceberam disto, já um bocado tarde, já deviam ter feito isso logo quando foi discutida a lei, mas mais tarde, quando surgiu o despacho de implementação, é que eles abriram, mas a sério, isto agora vai para este caminho. E aí é que foram pôr o pedido de inconstitucionalidade do artigo 12, precisamente nesta vertente. Portanto, a única coisa que eles põem em causa é a questão da educação nas escolas com esta matriz ideológica. Ainda está em análise no Tribunal. Infelizmente, nem sempre o Tribunal é rigoroso em termos legais. Infelizmente, o Tribunal Constitucional muitas vezes é alvo de pressão política. Portanto, não sabemos se o Tribunal Constitucional vai ou não reconhecer que aquele artigo é absolutamente ilegal, apesar de o ser, é absolutamente ilegal. O próprio conceito de género não existe na lei portuguesa. Portanto, quando forem aplicar a lei, os juízes vão ter que ir ver o que é que diz, o que é género realmente.
vão ter que ir a quê? Aos ideólogos de género. Portanto, vão ter que ir à doutrina, aos livros que fundamentam estas teorias ideológicas para depois aplicar na lei portuguesa. Portanto, isto é absolutamente inconstitucional e não pode ser. Portanto, esses conceitos legais têm que estar absolutamente definidos na ordem jurídica, têm que fazer parte de um contexto social que os sustente, que a lei serve para isso, não é? Para regular as relações sociais existentes, não é? Para impor uma ideologia, uma realidade de cima para baixo. Portanto, isso são razões suficientes para invocar a inconstitucionalidade desta lei e nós precisamos nos mobilizar como? Precisamos de nos informar melhor sobre o que isto é, não é? Aqui foi só um resumo. Vai haver uma palestra no próximo dia 16 na Igreja do Riverside, 16 de novembro, que já está bastante divulgada e que recomendo avidamente que vão estar médicos, psicólogos, pessoas, ex-deputados da República, eu vou falar da parte jurídica, entre testemunhos pessoais do que se passou em Espanha que já estão um passo à frente nesta matéria e que já viveram estas dificuldades e que já desenvolveram estas lutas, e também um pai que já tem vindo a lutar contra este tipo de implementação já há alguns anos, que abriu a pestana mais cedo e vai dar o seu testemunho de como é que foi a sua luta lá no Norte em relação a este tipo de matérias, e vai ser bom participarem. Por outro lado, é importante orarmos todos e estarmos preparados com aquilo que dizemos para podermos ir influenciando com a luz de Cristo, não em tom acusatório, mas em amor, mas irmos influenciando os nossos contactos, indo intervindo no Facebook, a comentar as notícias que surgem, a comentar a apresentação dos programas que acontecem, porque tudo isso é pressão. Hoje em dia os meios de comunicação social no Facebook e noutras plataformas online são fundamentais para se perceber em que caminho é que se está a seguir e para eles começarem a tomar decisões de acordo com a maioria que se apresenta a comentar esse tipo de programas. Manter um espírito de oração profundo em família pelas nossas crianças, pela nossa sociedade, para conseguirmos ir ganhando esta luta. Algumas lutas já têm sido ganhas noutros países e vamos ter esperança em continuar a lutar contra esta. E assim podermos cumprir o nosso propósito. O nosso propósito realmente de cooperar para que a nossa sociedade seja mais de acordo com os seus princípios. Cooperar com o propósito de realmente encher-nos de Deus, amar ao próximo e podermos então levar o Evangelho. O Evangelho é a luz de Cristo para a salvação das almas em toda a sua, em tudo aquilo que ela é, cada pessoa integralmente, de forma a poder se transformar de acordo com os padrões de Cristo e poder, cada um, cumprir o seu propósito. Amém? Obrigado. Obrigado, Tiago. Então vamos ter um momento de oração agora e depois vamos participar da ceia do Senhor. Então, nós vivemos de facto na Babilônia, mas assim como Daniel teve uma postura, temos que ter uma postura com a verdade, mas em amor, com gentileza, com diálogo e procurando ajudar o próximo e levar a luz de Cristo a todo lado. Então vamos orar pelos nossos filhos, nossas crianças, que é uma realidade completamente diferente que as nossas crianças vão enfrentar na escola, e temos como pais de ter muita sabedoria para lidar com essas situações. E orar para que essas leis de facto possam ser mudadas, né? Que essa inconstitucionalidade possa de facto ser declarada, ser decidida pelos que decidem nos Supremos Tribunais de Portugal, certo? Vamos orar. O assunto é muito sério, As coisas estão a caminhar muito rapidamente. O aspecto legal já nos impõe coisas. Há represálias, há ameaças. Só falta perseguição. Vamos orar. Pai, ouve a oração do teu povo que reconhece
e vê o estado, a situação em que vivemos e ajuda-nos a reagir com amor para trazer luz a essa sociedade na qual as trevas avançam a uma velocidade assustadora. Pai, dá-nos sabedoria e ajuda-nos a cuidar dos nossos filhos e netos e ajuda-nos a agir nas diferentes esferas para que possamos, de alguma maneira, influenciar as decisões deste país. E ajuda, Pai, para que a justiça seja feita, mas a justiça que vem do Senhor. E obrigado pela abertura de olhos que o Senhor nos dá. E que possamos estar atentos e perceber que vivemos numa guerra espiritual. E assumirmos o nosso papel de sal e luz neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. A nossa identidade nos é dada por Deus, pela sua palavra e especialmente por Cristo. Por causa de Cristo somos filhos de Deus. E ao participarmos da ceia agora, nós vamos olhar para exatamente isso. Para quem nós somos e olhar para aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Deu a sua vida, se entregou. Então eu gostaria de chamar o Pedro e a Cidinha, eu não tinha falado com eles antes, para ajudar a distribuir o pão e o vinho que simbolizam o corpo de Cristo que foi entregue por nós na cruz e o seu sangue derramado para o perdão dos nossos pecados. E todos aqueles que são crentes em Jesus Cristo estão convidados, que é um momento memorial. E é um momento de alegria, mesmo em face das situações que não são favoráveis e fáceis, nós podemos olhar para Cristo e já perspectivar a vitória, a bênção. Temos esperança, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Então estamos em Cristo, é a nossa identidade, estamos seguros, temos um futuro, temos esperança, a vida eterna nos foi dada porque Ele conquistou isso na cruz. Então vou pedir que por favor distribuam o pão. Em seguida o vinho. Vamos esperar e vamos tomar todos juntos, por favor. Antes de terminar com uma oração, eu só gostaria de dizer 2 ou 3 minutos. Em primeiro lugar, há um dos profetas que eu gosto muito, é Daniel. Há três profetas, há três pessoas na Bíblia que marcam muito. Um deles é José do Egito, outro é Eliseu e é Daniel. E os três têm uma coisa em comum. Todos eles agiram espiritualmente na área da política. Não só no Egito, como segundo a seguir ao faraó, com o caso do José, mas também vemos, no caso de Eliseu, um profeta que lidava com os políticos do cato lá e com a autoridade. E vemos também Daniel, que em 70 anos acompanhou sempre os reis da Babilónia e depois mais tarde do Império Persa. Isso leva-me, aqui há umas semanas, o Manuel Rainho falou sobre a escatologia. E
e sobre a última vinda, a segunda vinda de Cristo. E nós esquecemos que nós precisamos de enquadrar tudo isto que vai acontecendo na nossa nessa. Precisamos ter uma vida, ou podemos ter uma visão acima da árvore. Precisamos ter a visão da floresta. E quando o Tiago estava aqui a expor alguma das questões da lei, aquilo é a quem é que interessa este tipo de leis? A quem é que interessa este tipo de sociedade? Quem é que interessa isso? Porque na prática o que nós estamos a fazer é desconstruir uma sociedade. Para construir o quê? E o problema é que nós, como cristãos, muitas vezes perdemos esta visão. Eu sou pai, tenho 2 filhos. A única coisa que eu posso fazer, e aqui corroborando um pouco aquilo que a Cidinha fez agora, é eu só posso passar os meus valores, aquilo que Deus me ensinou. Da mesma forma que Daniel, com 15 ou 16 anos, mais os seus amigos, suportaram, foi com base nos valores que aprenderam na sua família. E nós precisamos estar firmes em Deus e passar esses valores aos nossos filhos. Porque eu acredito que Deus irá ser com eles perante as dificuldades. Há um outro aspecto também importante que nós não podemos esquecer. Nós estamos aqui para mudar o mundo. Não mudar o mundo de uma forma global, mas para mudar o mundo da vida de cada um dos nossos amigos, daqueles que estão à nossa volta. Porque eu não tenho capacidade para mudar o mundo. 7 mil milhões de pessoas, não tenho. Mas posso, através da minha vida, através do meu testemunho, mudar a vida de alguém que está ao meu lado, que está próximo de mim. É isso que Cristo pede de nós, como igreja. É isso que nós devemos ter. E nós estamos numa fase difícil. Isto é uma batalha. Mas temos de ter a certeza que a batalha, no nosso coração, que a guerra está ganha. Que Deus já ganhou essa guerra. Esta batalha pode ser perdida, mas nós temos a garantia. Aliás, isto foi o exemplo da vida de Daniel. Ele tinha a garantia que a guerra estava ganha. E eu quero que nós possamos sair daqui com isto. É óbvio, eu às vezes, durante muitos anos, eu lia muita coisa sobre teoria de conspiração. E vocês acreditam, dentro de muita porcaria que há muita coisa que tem uma aderência com a realidade que é brutal. E quem se dedica um bocadinho à teoria de conspiração fica com o coração muito constrangido e angustiado. Não é fácil, porque nós vamos vendo coisas que vão acontecendo no dia a dia, mas isto está aqui, então este debate certo. E nós, como cristãos, nós temos que ter confiança em Deus. Eu sei que, e eu vou usar uma expressão que o meu futuro patrão usou esta semana por uma situação que ocorreu. Ele diz assim: não pressure, stay cool. Não tenha expressão, mantém-te calmo. E é isso que Deus nos pede a nós, que a gente possa ser luz, mantendo a calma no mundo de caos. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida, pelos exemplos de todos aqueles que demonstraram nas situações mais adversas, como Daniel, como ser luz, como ser sal, mantendo-se firme na Tua palavra. Eu quero pedir, Senhor, nesta hora, que nos possa estar esta alegria, esta vontade de continuarmos firmes na Tua presença, apesar de toda a pressão da sociedade à nossa volta. Que Tu possas guiar-nos e, acima de tudo, possamos ser luz para aqueles que estão à nossa volta. Para que eles possam ver o Teu amor, a Tua alegria, a Tua paz em momentos turbulentos. Eu quero pedir por cada irmão que está aqui, que Tu possamos sair todos daqui, não indiferentes, mas firmes na Tua palavra e dispostos, de uma forma pacífica, a lutar pelo reino de Deus. Tu possas abençoar a cada um de nós, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, no trabalho, na escola, e também para aqueles que são pais, a confiarem em Ti e de uma forma firme passarem os valores, o Teu amor a cada um dos seus filhos, a ensinar no dia a dia, na sua vida, na casa, em tudo. Tu possas guiar-nos em tudo e pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.